kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. Vamos ouvir o depoimento de Dimas Veras, professor de História do Instituto Federal da Paraíba. Ele fala sobre a importância do pensamento de Paulo Freire para a comunicação e para o jornalismo. Paulo Freire, ele, durante toda a sua trajetória, ele vai ter um conceito, que é um conceito e é uma prática, na verdade, uma praxis, e que é central no pensamento de Paulo Freire, que é a ideia do diálogo. Então, toda a pedagogia de Paulo Freire ela é centrada nessa, o que ele chamava na época dialogação, que é o diálogo e é uma prática. Quando ele traz essa proposta de uma relação pedagógica, mas uma relação cultural, uma relação política também, dentro do ponto de vista do diálogo, ele permite pensar uma comunicação social, um jornalismo, que ele vai além de uma transmissão ou de um depósito de informação. Isso, inclusive, é a base da pedagogia que ele vai expressar no livro Pedagogia do Oprimido. Quando ele fala de uma educação bancária, ou seja, uma educação que você vem para depositar informações, para tentar transferir informações, em vez de construir, de produzir coletivamente esse conhecimento. Eu acho que ele traz uma lição não só para a educação, mas ele traz uma lição para todo o campo do conhecimento, inclusive o jornalismo, de você pensar a produção da informação como algo coletivo, como algo compartilhado, como algo conjunto, como algo que tem uma pertinência social, sobretudo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Codinome Resistência. Eu não sabia que meu neto estava no campo, porque se eu soubesse que ele estava no campo jogando bola, eu tinha pegado meu neto e deram tiro pelas costas do meu neto. E estão falando que o meu neto é bandido. Então, ser humano na favela, tudo é bandido. Que isso, gente? É uma criança de 12 anos, gente. É meu netinho. Eu amava meu bebê. É 12 aninhos só que ele tem, poxa. Porque tirou a vida dele jogando bola. E ele foi socorrer a moça que caiu, aí ele que morreu. Ele foi socorrer a moça que caiu e ele que morreu. Meu neto tá morto. Vocês querem nos matar, nos controlar. Vocês não vão nos calar. Mesmo sangrando a gente vai tá lá pra marchar e gritar. Eu sou Marielle Cláudia, eu sou Marisa. Eu sou a preta que podia ser sua filha. Solidariedade, mais simpatia. O povo preto tá sangrando todo dia. Eu não aguento mais viver oprimida nesse país sem democracia. Tô me sentindo acorrentada, desmotivada. Eu também naquele carro fui executada. Eu tenho ódio, pavor, eu sinto medo. A escravidão não acabou, estou matando negro. Estou cansado de ser esculachado, roubado, oprimido, preso, forjado. Preto aqui não tem direitos. Não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos. Temos que aguentar a dor. Sou obrigada a parir o filho do meu estrupador. O poder é opressor, manipulador. Eles batem até em professor. Nem sempre eu sou tão forte, mas vou tá lá, gritando contra a morte, gritando contra o poder machista branco. Presente hoje sempre Marielle Franco. Marielle Franco, Marielle Franco, Marielle Franco. Preto aqui não tem direitos. Não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos. Preto aqui não tem direitos. Não tem direitos. Mulheres pretas aqui não tem direitos. Não tem direitos. As imagens feitas por um cinegrafista amador são fortes. Uma mulher está pendurada pela roupa no porta-malas do camburão da Polícia Militar. O corpo é arrastado pelo chão por cerca de 250... Olá e boa tarde a todos e todas que acompanham a Rádio Universitária Paulo Freire aqui na AM 820. Eu sou o Joe e começa agora mais um programa experimental na rádio que fazemos juntos.
E eu sou Larissa Correia e, junto com o Joy, vou apresentar essa parte da nossa programação experimental, intitulada Codinome Resistência. Uma homenagem ao trabalho do Museu de Memória Auditiva dos alunos e alunas do 6º período de Rádio, TV e Internet da UFPE, que foi instrumentado pela professora dos cursos de comunicação, Raudiane Pereira. No projeto foram apresentadas histórias reais de pessoas reais que foram vítimas de perseguição política nos tempos da ditadura. Pessoas que foram torturadas e até assassinadas pelo regime militar que tomava conta do Brasil. Começamos o programa de hoje ao som de MC Carol e Heavy Baile, com a música Marielle Franco. E é claro, o tema de hoje não poderia ser diferente. A gente resiste através da história de Marielle Franco. Ela era socióloga, política, feminista e defensora dos direitos humanos. Vereadora do PSOL, eleita no Rio de Janeiro, com a 5ª maior votação do estado, e que foi brutalmente assassinada no dia 14 de março do ano passado, junto ao seu motorista Anderson Pedro Gomes. Paulo Freire dizia que manter a esperança viva é em si um ato revolucionário, mas é bem difícil manter essa esperança viva dadas as circunstâncias nas quais a gente se encontra, com um cenário político que se mistura entre milícias e corrupção. Talvez por isso que seja um ato revolucionário, sim, manter a esperança viva. E para complementar e trazer ainda mais conhecimento a esse programa, a gente tem aqui no estúdio conosco Silvia Siqueira. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Joy. Eu preferiria não estar aqui hoje, né, falando sobre esse tema com vocês, mas a partir do momento em que a gente tem fatos como esse na nossa história, na nossa vida, né, marcando os nossos passos, a gente precisa falar e a gente precisa trazer mais gente para a luta. Pois é. Silvia é jornalista e feminista e dedica ativismo político aos direitos das crianças e adolescentes, né? Ela foi recentemente convidada pela ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Malala, para participar da rede Gumakai, que tem o objetivo de defender a educação das meninas ao redor do mundo. Não é isso, Silvia? Como é que é esse trabalho de vocês? É exatamente isso, Joey. Eu atuo, né, principalmente através de uma organização chamada Mirim Brasil. Quem não conhece, vai aí no site, segue a gente nas redes. O Mirim, Mirim Brasil, certo. Movimento Infanto Juvenil de Reivindicação. O Mirim participou, Larissa, da construção do texto do ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, no momento em que havia a reabertura democrática do país após a ditadura militar. Como, Joey, você citou, o Brasil passou por um período muito longo, né, de ditadura militar, após um golpe com muita violência, que infelizmente o Estado brasileiro não conseguiu reconhecer esse estado de violência e produzir justiça, né? Até hoje a gente fala da importância de se trabalhar no resgate da memória, no reconhecimento da verdade e na justiça, mas ainda existe muita falha nisso. A gente agora tem um governo que quer apagar o que a Comissão da Memória e Verdade construiu e promover ainda mais injustiças por esse país. Mas a gente estava comentando um pouco antes do programa começar, né? Será possível que a gente, toda vez que for falar sobre isso, tem que ser com o corpo nas mãos, tem que ser com sangue, né? Para dizer, olha, veja como é que está acontecendo. Será que a gente não pode simplesmente discutir as coisas? Exatamente, isso que você coloca é muito importante, né? O Mirim Brasil, ele foi fundado por um rapaz chamado Anacleto Julião, hoje já um senhor, mas que na infância foi exilado, né? Ele conviveu com Fidel, com Che, depois foi para o Chile numa tentativa de retornar ao país, lá não conseguiu. Membros da família do Anacleto Julião foram para a fila de fuzilamento ali no estádio de Santiago, conseguiram o embaixador da Suécia, Edelstam, tirou a pessoa, enfim, depois foram cumprir uma última parte do exílio na Suécia, antes do retorno ao país. E quando voltam, tem um engajamento, uma articulação com a sociedade e, anos mais tarde, fundam o Mirim Brasil. Então, o Mirim vem com essa carga, sabe, de um desejo de democracia e, principalmente, de cuidar das populações, no caso de criança, adolescente e jovem, que, na verdade, não é o futuro, né? Essas pessoas vivem hoje, elas são presentes. E quando a gente falava de... É preciso a gente estar nas ruas, a gente está denunciando as atrocidades.
por mais que a gente não tenha uma prova material, mas a prova material maior é como a gente acessa ou não acessa direito. Né? Como a gente tem a vida da gente limitada de forma institucional pelo próprio Estado. Então, um dos lemas do Mirim Brasil é que o impossível não existe. E como Paulo Freire dizia, mais do que nunca a gente precisa transformar a nossa indignação no motor da revolução, porque quando a gente entende, né, pega essa tristeza, sabe, Jo, que causa na gente, como de ontem, a tragédia em Suzano, que faz parte de um contexto de armamento, de armar a sociedade, né? Inclusive, a gente não pode desvincular. O presidente hoje do Brasil construiu uma campanha em cima disso, né? O acesso à arma era o principal mote de campanha dele. Então, com o caso de Suzano, da tragédia de ontem, com o da Marielle, e além do mais, o Brasil é um dos países onde se mais mata defensor de direitos humanos. Né? Eu também, através do Mirim Brasil, componho o Conselho Estadual de Defesa de Direitos Humanos e os casos são horríveis. Né? Então, a gente precisa estar nesse fronte e a gente precisa fazer as denúncias e não só fazer a denúncia com o corpo na mão, exatamente, mas com o nosso corpo constantemente. Bom, antes da gente prosseguir com a pauta de hoje, Resistência, Marielle Anderson, vamos ouvir mais uma música. Lembramos a vocês, ouvintes, que podem nos acompanhar pelas redes sociais. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire UFPE no Facebook, Twitter ou Instagram. Interaja com a gente. Mas sem demora, vamos ouvir agora Carla da Silva com a música Negra. Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão. Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Ei. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel. Irmãos, nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, nem de riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Toda pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. São seus direitos. São seus. Toda vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. Toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei. São seus direitos. São seus direitos. São seus direitos. São seus. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação. Ninguém sofrerá interferências em sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação. Todos têm direito de deixar seu país e de voltar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Todos têm o direito à segurança social e à busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas.
periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente pra lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viuvez, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos. Saber a letra dessa música constrói uma sociedade mais justa. Fortaleça a Declaração Universal dos Direitos Humanos na celebração dos seus 70 anos. Uma realização do Conselho Nacional do Ministério Público com apoio da União Europeia. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire vai proporcionar uma construção de saberes compartilhados. Estabelecer uma conexão entre o conhecimento acadêmico, as pesquisas e o público em geral. Vai dar escoamento para a produção dos alunos. Pode qualificar a nossa prática pedagógica em comunicação, porque nós vamos ter um espaço de experimentação. Uma formação que desperte no estudante a consciência da importância do trabalho do comunicador na sociedade e, sobretudo, nesse viés da comunicação pública. O sonho, assim, de ver uma Rádio Paulo Freire seria de a gente ir nesse fluxo contrário, né? Esse é o grande papel de uma rádio pública, de uma emissora pública. É levar e trazer a voz das pessoas. Resgatar os ideais de Paulo Freire, da participação, do debate público, a importância da educação como emancipação humana. Vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo nas salas de aula. Que a gente possa ter uma troca de conhecimento. A minha expectativa é muito grande, porque é um sonho. E um sonho que a gente tem sonhado junto. E um sonho que a gente sonha junto vira realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Você acabou de ouvir a música Negra na voz e autoria de Carla da Silva. A gente volta agora a falar sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. A dúvida que ainda não cessou, mesmo depois de encontrarem os principais suspeitos do assassinato, se é que a gente pode chamar de suspeitos ainda, é quem mandou matar? Silvia, o assassinato de Marielle e Anderson ocorreu há exatamente 1 ano. Por que ainda faltam tantas respostas sobre o caso? O que tu acha que isso fala sobre a sociedade? Eu acho que a resposta, Joey, com toda sinceridade, a gente já tem. Quem matou Marielle foi o Estado brasileiro. O fato concreto é que a gente quer dar um nome a esse Estado, né? E isso é o que vai demorar um pouco mais, porque pelo que a gente enxerga e a gente entende das investigações, e a gente entende principalmente dos vínculos de Marielle, da atuação dela em vida, isso vai chegar num grupo político desse país que, na realidade, vive de ameaça dos e das defensoras de direitos humanos, né? Então, isso vai demorar um pouco, mas o fato é que a gente não vai cessar de pedir que esse nome apareça, de pedir que se reconheça que foi o Estado brasileiro quem executou, e a gente quer saber, sim, quem foi que... A gente quer saber o nome da pessoa que disse, vai lá e faz. Por quê? Quando a gente diz quem matou, quem mandou matar Marielle, ou quem mandou, é quem tinha o desejo, não é? Quem fez a articulação com as pessoas para a execução do fato, quem pagou por isso. Né? Óbvio, a intenção, não é? A construção intelectual disso é, de fato, onde vai estar a resposta sobre quem matou Marielle. Interessante que, quando o governo federal tomou a decisão, não é, da intervenção no Rio de Janeiro, da ocupação pelas Forças Armadas, pelo Exército,
Mariel falávamos, né, pelas redes e tal, pelo Instagram, às vezes era muito mais fácil, então quando a gente não se ligava diretamente, para trocar alguma ideia, né? Ela esteve na Comissão de Direitos Humanos durante muito tempo, no mandato do Freixo. E eu aqui, enquanto conselheira estadual de Direitos Humanos, né, andando nessa área, a gente já tinha se conhecido antes, em 2015, num encontro no Rio de Janeiro, para pensar as cidades sustentáveis, cidades acolhedoras e seguras para as mulheres. E depois a gente continuou essa relação, principalmente na Partida, que é um movimento de mulheres feministas para pautar a participação da mulher na política, nos espaços de decisão. E a gente vinha falando, né, sobre o impacto dessa intervenção militar no Rio de Janeiro. Ela falava sobre isso de forma muito apreensiva. Assim, eu estava olhando aqui mensagens que a gente trocou no dia 20 de fevereiro do ano passado. Eu faço aniversário dia 16. Nesse mesmo período, ano passado, estava ocorrendo o Fórum Social Mundial, na Bahia. E o Mirim Brasil, a organização da qual eu faço parte, falei no outro bloco, estava na construção também desse fórum. E eu me encontraria com ela na sexta-feira, no dia 15, e a gente tem intenção, não é, de comemorar meu aniversário, enfim. E quando eu acordo na madrugada, é com essa notícia. Muito se fala que Marielle é semente, né? Infelizmente, a gente tem várias mulheres que não só foram sementes, mas são mulheres raízes da nossa caminhada de luta, da nossa vida à luta. Marielle, mais do que semente, ela é fruto, ela é tronco, sabe? Ela dá força para a gente poder se enxergar enquanto mulher negra, enquanto ser político, enxergar o quão de responsabilidade histórica. Desculpa. Não. Mas, desculpa, gente. Não, é um assunto que não dá pra gente tratar com a realidade. Porque é muito difícil falar sobre a realidade. E é uma pauta difícil, é um momento difícil no Brasil. Mas o quanto de responsabilidade histórica a gente precisa ter no cotidiano e da responsabilidade que a gente tem de, quando a gente sobe, e subir para a gente, na realidade, não é ascender economicamente, né? É a gente poder estar em espaços de decisão política, é que a gente possa trazer outras para decidir junto com a gente as coisas que afetam a vida da gente. Para contextualizar um pouco quem nos ouve, o crime ocorreu lá no Rio de Janeiro, no dia 14 de março do ano passado. E até agora os mandantes desse crime seguem impunes, ilesos. E, Silvia, você é jornalista, feminista, ativista, muito envolvida com os direitos humanos. No Brasil de hoje, estar na sua posição dá medo? Eu não sinto medo. Engraçado, eu não sinto medo. Eu acho que o medo acaba sendo um sentimento que não cabe na vida da gente, sabe? Eu nasci no Vasco da Gama, aqui no Recife, e o Vasco da Gama é um dos bairros, né, mais populosos, tem aproximadamente 35 mil pessoas morando nesse território tão bonito, de gente com tanta garra. Mas membros do Mirim que moram hoje no Vasco da Gama já me contaram, assim, dizer, nesses dias eu vi o tiroteio acontecendo aqui do terraço da minha casa, né? De um lado do morro para o outro, por exemplo. De a gente andar, Larissa, em alguns bairros daqui do Recife, e moradoras de confiar na gente, mas dizer, a gente precisa da ajuda de vocês, a gente quer ver com você como é que a gente faz para não permitir que políticos entreguem ou facilitem droga para os jovens numa tentativa de dominação do território, sabe? A gente precisa, Larissa, enxergar que se a esperança é o motor da revolução e a gente precisa ter esperança para construir dias melhores, dias de transformação, construir justiça social,
A gente não pode se permitir ter medo. Obviamente que isso também não quer dizer que, enquanto mulher ou homens de luta, a gente deva se fingir de forte. É óbvio que passa pela cabeça das coisas que a gente está falando aqui e receber ameaças. Já fui perseguida na Avenida Caxangá e puxei direto para uma delegacia que estava perto, que estava no caminho, né? Outro dia fazia uma denúncia na Câmara de Vereadores de Camaragibe, porque o município está numa situação de calamidade na administração pública e é inacreditável como o governo do estado, o Ministério Público, né, o Tribunal de Contas não conseguem ou não dão uma resposta responsável e compromissada com as pessoas, né? E se tem uma situação de descaso com o que é pior, assim, com a corrupção do colarinho branco, sabe? E eu fazia uma denúncia lá, junto com outras companheiras, numa construção com mulheres da cidade. E um dos irmãos do prefeito, logo após a minha fala, foi para a Câmara, parou ao lado da cadeira assim, onde eu estava e ficou me encarando. E ele é conhecido na cidade, né, como uma pessoa que intimida. Então é óbvio que a gente se sente... Você tá contra a parede, né? O tempo todo. Exatamente, mas assim, não é o fato de parar de lutar. Exato. Porque se a gente para de lutar, a situação fica bem pior. É muito triste ver como é interrompida a trajetória de Marielle e de Anderson Pedro, uma mulher guerreira que vem da periferia, carregando o peso do mundo em suas costas, como diz Emicida em uma das suas músicas. Marielle tinha o dobro, talvez o triplo das dificuldades para conquistar o que conseguiu, especialmente na sua jornada na educação. Anderson era um pai de família, com um filho recém-nascido que nasceu com uma má formação, o que significa que tem mais obstáculos pelo caminho, ao lado da esposa, Ágata. 2 vidas que foram abruptamente roubadas, sem mais nem menos, impunes. O que o assassinato dessas 2 pessoas pode falar sobre o nosso país? O que é que isso comunica em relação a essa política que tu estava comentando agora? Comunica muita coisa, né? Em primeiro, que o povo preto, pobre, né, favelado, LGBT, não vai ter lugar, não querem que a gente tenha lugar nessa política. Comunica que a gente deve sofrer calada, né? Que se basta que a política se basta em cadeiras mofadas nessas casas, nessa política institucional do século retrasado, né? Comunica também que a gente precisa ser muito mais fortes e andarmos muito mais juntos e juntos, né? Porque a revolução tem uma cobrança, né? Sim. Comunica que a esquerda, as pessoas, os coletivos, os grupos, os partidos que se entendem na construção de uma sociedade baseada no direito, no acesso a direitos humanos, baseada na construção do bem viver, que essa construção precisa estar numa convergência, sabe, programática, para além de uma ocupação vazia de quantos cargos, quantas cadeiras o partido A, B ou C da esquerda vai ter. Mas comunica também que esses mesmos partidos do campo das esquerdas precisam abrir os partidos para uma participação ativa na decisão dos partidos, das mulheres, das juventudes, da população do povo LGBT, porque sem a participação direta dessas pessoas, de nós, né, que sofremos no cotidiano as opressões, os partidos não avançarão muito, não avançarão. Então tem várias outras respostas que a gente pode tirar daí. Eu peço a vocês, assim, pela emoção há pouco tempo, assim, mas é muito difícil, né, se colocar nesse lugar. Mas o fato é que a gente precisa falar sobre isso todos os dias, não é? Muitas vezes a gente pega essa dor para não se emocionar ou para não mostrar uma fragilidade, a gente evita falar. E ao evitar falar das dores que sentimos, nós acabamos fortalecendo esse sistema de opressão. O silêncio
também é uma forma de falar, né? E a gente precisa falar para que esse silêncio não ocupe nossos espaços. Exatamente. Anteriormente a gente ouviu Carol Conká e agora vamos de mais música. Vamos escutar Carla da Silva cantando Negra. Os santos do Engenho Velho que protejam você. Venceu toda a tropa de um rei, transformou em seus súditos nobres guerreiros, lutou com a alma e o corpo inteiro. Negra, tem seu coração tão almejado, e pra se proteger usa só seu amor, pra tornar inimigos aliados. A casa é o Engenho Velho. Daí que saiu Campo A e São Gonçalo. É a raiz de todos os origens do campo. Negra, nasceu sob o signo da guerra. Sua pele é herança pra perpetuar a força ancestral de sua terra. Negra, montada em seu cavalo vermelho, de porta em porta chama pra lutar, unidade, espada e espelho. Calma é a arma de quem sabe calar.
775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir agora Hugo Martins. Ele lembra de uma história de bastidores da Rádio Paulo Freire nos anos 60. Teve um dia que eu cheguei lá, havia uma carta lá na mesa de Java Maciel, e eu abri a carta e senti dificuldade em ler, porque o camarada não sabia escrever. Consegui saber que ele queria ouvir a Valsa das Flores da Suíte Quebra-Nozes de Tchaikovsky, compositor clássico russo. Eu li aquilo e Java chegou. Eu digo, professor, veja essa carta aí. Então ele olhou a carta, olhou para mim e disse: estamos atingindo nossos objetivos. Aí é que eu vim entender o que era uma rádio de uma universidade. A rádio de uma universidade, ela tem que ser uma rádio diferente, porque se ela for uma rádio igual às outras, não tem sentido nenhum uma universidade ter uma rádio. Porque o ouvinte já, quando ouve falar rádio universitária, ele já sabe que é uma rádio educativa. Então, assim era a Rádio Universitária AM, foi quando eu vim entender, na verdade, o que significava uma emissora de uma universidade. Universidade é o celeiro da cultura no mundo. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Fica o vídeo também. Você está ouvindo o Codinome Resistência, que nessa edição é dedicado a Marielle Franco e Anderson Gomes. Silvia Siqueira, a nossa convidada, está com a gente aqui no estúdio. O programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. É só procurar Rádio Universitária Paulo Freire UFPE. Deixe seu comentário ou pergunta, interaja com a gente também pelo Instagram e pelo Twitter. Na França, professores, intelectuais, artistas e militantes pelos direitos humanos também estão mobilizados neste mês de março, que marca 1 ano do assassinato de Marielle. Lá foi criado um grupo chamado Coletiva Marielles, composto em maior parte por mulheres ligadas a movimentos feministas franceses. A Coletiva Marielles vai promover neste sábado, dia 16, um seminário em Paris, em homenagem à vereadora carioca Marielle. O seminário é intitulado, abre aspas, 1 ano após o assassinato de Marielle, denunciar a violência de Estado no Brasil, fecha aspas. O seminário deve contar com a presença do ex-deputado federal do PSOL, Jean Williams, que abriu mão do seu mandato e decidiu morar fora do país por sofrer ameaças aqui no Brasil. A ideia do seminário é cobrar o resultado das investigações do assassinato de Marielle e, principalmente, discutir a situação dos defensores de direitos humanos hoje no Brasil. Outra iniciativa na França para homenagear Marielle está sendo liderada pelo grupo chamado Rede Europeia pela Democracia no Brasil, a Rede.br. A rede deu entrada na Prefeitura de Paris com o pedido para que uma das ruas em Paris receba o nome de Marielle Franco. A rede é formada por acadêmicos e artistas e foi criada no ano passado com o objetivo de informar a opinião pública europeia sobre a atual situação política no Brasil. Juliette Dumont é professora da Universidade de Sorbonne, Paris 3, e uma das professoras da Rede.br, e fala para a Rádio Universitária Paulo Freire sobre a iniciativa. Vamos ouvi-la. É a primeira campanha do Rede.br, que recebeu apoio, entre outros, da Amnistia Internacional da França, da Ligue des Droits de l'Homme, do Coletivo Marielles, da Association France-Amérique Latine, tem como objetivo que uma rua de Paris receba o nome de Marielle Franco. Por que Marielle Franco? Porque é uma mulher política que simboliza as lutas feministas, a dignidade dos habitantes da favela e o combate pelo respeito dos direitos humanos. E Marielle Franco, também assassinada por milícias paramilitares o ano passado, representa tanto a esperança de emancipação e de progresso social, como a emergência de uma nova geração de políticas. Através de sua figura, o Rede.br quer homenagear e apoiar todas as pessoas que no Brasil defendem os valores da democracia e têm um engajamento para uma sociedade brasileira mais justa. Essa iniciativa visa também a denunciar o seu assassinato, a mostrar que tal crime não pode ficar impunido e que, ao assassinar Marielle Franco, os autores, como os comanditores,
feriram de maneira gravíssima a democracia. E que seu nome seja presente na capital francesa seria a manifestação da Solidariedade de Paris, cidade com a qual muitos brasileiros de hoje e de ontem têm uma forte relação, com os que lutam também para exigir justiça para Marielle. E mais aliado do contexto brasileiro, pensamos que uma rua Marielle Franco em Paris manifestaria na capital francesa a promoção de um símbolo de resistência ao ascenso da extrema-direita, do autoritarismo e do racismo que, infelizmente, ganham terreno também na Europa. Constitui, por fim, ao nosso ver, uma maneira de reafirmar que a defesa de princípios humanistas, de liberdade, tolerância e solidariedade não tem fronteiras. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente agradece agora quem nos ouve pelo Facebook: Vera Portela, Tatiana Portela, J. Moura, Roberto Peixoto, Keterine Maris, de Olinda, Madrilena, Cissa Portela, Sulamita Estelian e Mirim Brasil. O Mirim Brasil que está assistindo a gente lá, que legal. Esse áudio que a gente acabou de ouvir, Juliette Dumont, é muito interessante, essa discussão sobre a Rua Marielle Franco. É muito interessante você ver como esse simbolismo, que é um simbolismo, é muito importante, né? O que tu acha que é importante em relação a isso? Por que tu acha que isso legal de ser considerado? Tem várias questões aí, Jo e Larissa. Não à toa, né, o assassinato político de Marielle Franco e Anderson Gomes ganha o mundo, porque o machismo, né, o patriarcado e o racismo são dois elementos que estruturam a desigualdade em qualquer lugar. Sim. Não à toa a situação de mulheres, né, e de mulheres negras acessando esses espaços de poder não é bom, né, não está no nível que a gente quer de não só de igualdade, mas de equidade nos outros países. Na realidade, assim, o que eu percebo é que o assassinato político de Marielle acaba sendo uma liga, sabe? Que vai abraçando os países e as pessoas em luta no mundo inteiro vão se reconhecendo. Infelizmente, a Europa vive um processo político de também, né, de crescimento do fascismo. Sim. Acho que foi o primeiro território assim onde se percebe no mundo que os movimentos fascistas, os partidos fascistas ou com ideologia fascista vão ganhando espaço. E espaço no cotidiano das pessoas, né, no desejo das pessoas. Existe realmente aí uma programação social, mental para receber isso. Justamente, que por mais que não seja dito, muitas vezes surge no imaginário, na cabeça da pessoa. Exatamente. Que depois passa para fala e que depois passa para ação. Exato, porque na realidade a gente tem movimentos, né, o movimento histórico, né, o movimento da história, na verdade, permite que a gente veja o quanto as forças progressistas, as forças que defendem vida, defendem direitos humanos, vão avançando, dependendo dos contextos de alianças da época, daquele momento, dependendo da organização popular. Sim. Dependendo de como se canaliza essa potência, mais do que poder, né? O povo unido não é poder, é potência em exercício. Sim. E aí, o que aconteceu com a França é bem interessante. A França é um dos países onde mais se faz atividade em homenagem a Marielle. Sim. Mas mais do que prestar uma homenagem à vida de Marielle, também é uma forma de agitar e organizar as forças populares no território francês. A França ainda é um dos países que mais tem colônia no mundo. Né? Se a gente pensar, Inglaterra e a França são os dois países mundiais que tiveram mais uma política imperialista e colonizadora. Contínua. Né? No caso da Inglaterra, ainda existe o Commonwealth, e no caso da França, ainda existe vou dizer assim, uma aliança de governança, que a França está presente, o governo francês está presente, se não me falha a memória, em 15 países ao redor do mundo. E só para explicar desculpa, só uma coisinha assim, a grande maioria é povo preto. Né? Então imagine a população de Guadalupe aqui no nosso continente,
vota no presidente da França, em quem vai ser o presidente da França, que vai comandar também o território de Guadalupe. E a gente percebe o quão a independência, a autonomia dos povos e do povo preto no mundo não existe, o quanto que a África sofre até hoje com incentivos de guerras internas. Ontem pela manhã, houve um atentado na Nigéria, né? E todos os dias ocorrem fatos ou pelo uso da arma, de bombas, ou mesmo por teste de medicamento ainda em vários países do continente africano. Então, o assassinato político de Marielle ganha essa força mundial, não só pelo que ela representava no contexto brasileiro, mas o que é ser mulher negra LGBT na política e trazendo todas essas pautas que são, desde que a gente se entende enquanto ser humano, ser político, que são urgentes no nosso cotidiano. E não, quando eu falo nosso, é nosso transnacionalmente falando, Sim. né? Essa libertação negra. Veja que loucura, ano de 2019, e a gente ainda falando sobre libertação negra em países que ainda são, que estão com a mão dentro da França. Silvia, no começo da sua fala você falou sobre equidade. Explica um pouquinho qual a diferença entre equidade e igualdade. Então, eu acho que esse é um dos conceitos mais difíceis de explicar, mas é fácil entender. Quando a gente fala de ser igual, e muito se diz, no Brasil todo mundo tem direito, né? Todo mundo tem direito à educação, por exemplo. A educação é um direito universal. Mas aí é quando chega a equidade. E, desculpa, no caso da igualdade, ela é posta principalmente através da Constituição do país, não é? Quando diz que todas as pessoas são iguais no território brasileiro, né, no exercício da sua cidadania. Mas a gente vai perceber que essa igualdade ela é apenas de aparência e que essa legalidade ela não chega no cotidiano das pessoas. E aí é quando a gente entende que a equidade vai falar sobre a forma de acesso, a qualidade desse acesso e sobre as dificuldades, né, de que determinados grupos populacionais têm, ou encontram, melhor dizendo, não tem, mas encontram as dificuldades que a gente encontra ao exercer um direito. Sim. E aí, se a gente for falar exatamente da educação, na Rádio Paulo Freire, é o seguinte, todo mundo no Brasil tem direito à educação. Mas quantas tem, falando aqui de Pernambuco, quantas pessoas, né, crianças, adolescentes, jovens, têm acesso a uma educação de qualidade? Quantas crianças vão à escola após um café da manhã decente? Quantas crianças vão à escola com segurança nesse trajeto da sua casa à escola e da escola para casa? A distância entre a escola e a casa também. Exatamente, na distância, no relevo, né? Nesse trajeto. Quantas ladeiras se sobe e desce? Né? É possível a gente falar em escolas de referência no estado, né, quando na realidade são pouquíssimas e a gente não vê nenhuma intenção em tornar todas as escolas de fato de referência? Referência para quê? Para quem? Então, será que a gente, na realidade, nesse sistema educacional, a gente não está aprofundando, que tudo aprofunda, mas sim, a gente está dando razão ao sistema da meritocracia? Será que realmente a gente pode viver um sistema meritocrata, né? Você conseguiu por mérito, mas quando na realidade eu ou você, Larissa, enquanto jovem negra, precisaria andar muito mais léguas do que uma pessoa que vai para a escola de carro ou que estuda numa escola cujo a mensalidade chega a 3 mil por mês na cidade do Recife, e você chega na escola e mal tem a merenda ou mal pôde tomar café da manhã em casa. Como vai ser a qualidade dessa aprendizagem? Né? Então, a gente não pode estar alimentando, tá se baseando puramente na igualdade,
a igualdade do reconhecimento do direito, ela é necessária, mas a equidade vem na dimensão da implementação da política que promove o acesso a esse direito. Né? A equidade vai reconhecer que o povo preto, por uma questão histórica, foi deixado, histórica e intencional, foi deixado à margem do processo de desenvolvimento. Se a gente olha hoje, quem são, de que cor de pele, para tornar mais simples, qual é a cor de pele que ainda tem as mulheres que trabalham como empregadas domésticas hoje? Como é a rotina delas? Né? E como elas, inclusive, se entendem nesse lugar de empregada doméstica? Né? Se a gente for olhar ainda quais são os elementos que dificultam que meninas permaneçam no ensino na escola. Não é? Porque a gente pode falar, por exemplo, Larissa, do acesso, do deslocamento da casa à escola, mas existem diversos outros fatores que vão incidir na aprendizagem, mas se ela consegue permanecer naquele ambiente, seja pela violência, seja porque ela precisa voltar para casa mais cedo ou não ir, né, para a escola um determinado dia, porque a mulher é a menina que toma conta dos irmãos menores, porque a mãe, e aí as famílias dizem, né, graças a Deus, tem um trabalho. Né? Então, para a gente falar de igualdade no direito, a gente vai ter que juntar acesso, a gente vai ter que juntar equidade no acesso. Sim. E equidade vai dizer, a gente precisa olhar com mais atenção quem precisa mais. Obrigado. Obrigada. No próximo dia 26 de março vai acontecer uma manifestação em frente à Câmara Municipal da 10ª Região Administrativa de Paris. A manifestação acontecerá para reforçar o pedido de nomeação dessa rua de Paris, né, para ser Marielle Franco, em homenagem à ex-vereadora do Rio. O Conselho de Paris deve se pronunciar sobre esse pedido até o mês de abril. Quem nos fala mais sobre os movimentos na capital francesa é Marina Martins. Ela tem 23 anos, é mestranda em cinema na Paris 1 Panthéon-Sorbonne e uma das fundadoras da coletiva Marielles, na França. Vamos ouvir? Bom, eu acho que, para começar assim, logo de cara dizendo, eu acho que a coletiva Marielles, ela é uma ótima representação de duas expressões que foram muito faladas logo depois do assassinato da Marielle, que foi transformar o luto em luta, e o fato das sementes que foram plantadas depois que a Marielle morreu. Eu acho que nós somos essas sementes e que juntas a gente se germina e floresce, e foi com essa união nossa que a gente conseguiu transformar o luto em luta, porque as nossas origens são que, quando a Marielle foi assassinada, no dia 14 de março de 2018, obviamente cada uma estava num canto, cada uma recebeu essa notícia de alguma forma, e eu, quando recebi essa notícia, eu fiquei muito inquieta pelo fato de não estar no Rio, né? Porque eu sou do Rio, eu votei na Marielle, eu fiz campanha para Marielle, eu vi Marielle em manifestação, em festas, então assim, eu fiquei muito mal por não estar na minha cidade nesse momento, por um lado, e não poder manifestar contra o que tinha acontecido e expurgar tudo que eu estava sentindo. Então, eu publiquei num grupo chamado Brasileiras de Paris, perguntando se ia ter algum movimento pela Marielle aqui em Paris, porque eu vi que já ia ter em algumas outras cidades do mundo. E falei, gente, se não tiver, alguém está disposta a fazer? Nisso, várias mulheres começaram a comentar, não sei o quê. Quando a gente viu, tinha um grupo no WhatsApp. 3 horas depois já estava tudo organizado, 2 manifestações, uma no sábado, outra no domingo. Então, foram organizados um ato que se juntou a um ato de solidariedade antirracista aqui de Paris e uma vigília pela Marielle depois desse ato. E foi depois disso que algumas meninas, a gente se reuniu e a gente se deu conta de que a gente não podia deixar aquilo morrer, sabe? Pelo contrário, a gente tinha que fazer aquilo viver de alguma forma. Então a gente teve a ideia de criar um coletivo feminista e a gente começou a se reunir para discutir isso e tudo mais.
E foi realmente durante as eleições do ano passado, em outubro, que esse grupo começou a se fortalecer de novo, que a gente viu que realmente era urgente, sabe, fazer alguma coisa, fazer as pessoas aqui na França saberem de tudo que estava acontecendo pelo Brasil, falar da Marielle, falar da democracia, falar de tudo que a gente está vivendo. Então, a gente começou realmente a se estruturar, assim, se organizar enquanto grupo, enquanto coletivo. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Você acabou de ouvir o depoimento de Marina Martins, da coletiva Marielles. Você tinha alguma coisa para trazer para a gente em relação a outro coletivo? Isso, exatamente. Entrou em contato comigo a Associação Franco-Brasileira para os Povos. Não é na França, a Associação Franco-Brasileira para os Povos. E essa associação está reunindo uma série de entrevistas que serão publicadas lá na França, nos meios de comunicação da associação, para tornar ainda mais, para aproximar esse cotidiano de lutas, de reivindicações que exatamente vivemos hoje, né, no país. Ontem, o que aconteceu em Suzano não é um acaso, não é um fato isolado, né? Ele é uma resposta extremamente dolorosa, mas do que a gente está vivendo desde o mais alto nível, né, de decisão política. Porque facilitar acesso a armas, né, facilitar a compra, e começar a se discutir, por exemplo, a anistia de armas ilegais no país, é armar uma sociedade que não tem condição psicológica, social, econômica para possuir armas. A gente está num retrocesso gigante, né? Quando em 2003 eu lembrava muito, assim, ontem eu lembrava com um misto assim de melancolia, sabe, de nostalgia, do Estatuto, não é? O referendo que levou o Estatuto do Desarmamento da sociedade. A gente teve uma redução de 90% das armas do país. Em 2005, existiam 12 milhões de armas registradas no Brasil. E no início deste ano, o registro era em 1,2 milhão. Então, poxa, que coisa, a gente teve um avanço que poucas sociedades conseguiram, né, num espaço uma redução absurda em um espaço de tempo ridículo, né, muito, muito pequeno. Exatamente, então a gente estava caminhando, e é muito bom, né, estar num espaço que se chama Paulo Freire, porque de construir a revolução pela educação, sim, mas a gente tem esse retrocesso de um período de campanha política, né, pregada pelo ódio, que mais uma vez surge no discurso, surge no pensamento, passa para a fala e depois é implementado, é uma coisa que começa a acontecer. Exatamente, essa programação mental, né, de fazer com que o povo não pense, né, ou que na realidade só pense nessa única pauta. Exato, que apenas libere instintos, né, de violência, do agora, do tô revoltado, esse implante da revolta, né, ela faz muito mal na construção de uma sociedade. Então, é triste, sabe, Larissa, a gente passar de uma construção de uma sociedade que vinha caminhando bem ou mal, mas a gente estava ali travando as lutas, né, no campo institucional, pela democracia, pela educação, pela radicalização dos princípios democráticos, e de fato fazer uma revolução, uma mudança, como é que eu posso dizer, uma mudança civilizatória pela educação. Sim. Então agora a gente está vivendo uma mudança descivilizatória pelo ódio, pelo rancor, pela violência, né? Acredito que os tempos não serão fáceis. Amanhã não vai ser mais fácil do que hoje. Pois é. Abril não vai ser mais fácil do que março. Muito pelo contrário. É preciso construir espaços assim perto da gente. Muitas vezes, e quem está escutando a gente, pessoas mais velhas que viveram, como a Anacleto Julião, que nos escuta, né, que viveram esse período da ditadura, ou antes mesmo da ditadura, né, com todo aquele fervor, e que passaram, que se engajaram na redemocratização do país, vem o país se afundando de novo num estado de horror.
E os mais novos, as pessoas mais novas, que inclusive não têm esse processo, né, essa perspectiva histórica dos últimos 30 anos, que já entende a sociedade assim, né, nesse estágio de violência. É muito importante que a gente não fique sonhando com Salvador, com a Salvadora. Não vai ter esse cara. Não existe. A gente não pode mais, sabe, Joy, construir liderança nessa perspectiva do Salvador, do fanatismo. A gente precisa entender que a parte da revolução, da transformação, está em cada um de nós. Mais uma vez, citando Emicida, ele fala, por nós a nós. E se não for nós, quem vai ser? Exatamente. Então eu termino com o seguinte, né, esse pensamento. Faz o que está perto. Muda o teu cotidiano da forma mais genuína, sabe, que seja possível, assim, na forma como você consome as coisas, né? Essa cultura do consumo, Joy, atrapalha a construção da nossa consciência política, sabe? Porque o consumo, além da gente já viver numa sociedade que estimula o consumo, muita gente acaba colocando no consumo as tristezas, os desesperos e a desesperança com a vida. Mas a forma como a gente consome, o quanto que a gente entende que essa estrutura do capitalismo nos faz mal, também vai corroborar com as outras opressões de machismo e do racismo. Então, a forma como a gente consome também diz muito do mundo que a gente quer construir. Silvia, assim como Marielle, você é uma mulher negra com histórico de luta e de resistência. A gente viu que aos 13 anos você já era envolvida com ativismo, pelos direitos humanos. Fala um pouco sobre tua trajetória pra gente, do que te levou a acabar indo por esse caminho de resistência. Olha só, a pergunta é interessante essa. Eu estou aqui hoje, assim, uma das pessoas, né, que coordena a Rádio Paulo Freire. É uma referência para mim de gente que acredita na comunicação, né, em como a comunicação muda o cotidiano da gente, o quanto a comunicação, ela na verdade faz parte de um processo educativo, né, que é a Catarina Apolônio. Muito obrigada, inclusive, pelo convite. Eu estudei jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco, fui a primeira da família a entrar na universidade e a concluir também. Minha irmã foi a segunda. Que bom que já deixou um histórico. Exatamente. É uma responsabilidade, né? Sim. Fiquei sempre aqui entre Recife e Camaragibe. Tenho um irmão, uma irmã. Meu pai, ou meu padrasto, na verdade, ele se envolveu com um partido político no tempo da vida dele. E durante muito tempo foi o PDT. Ele chegou a ser candidato pelo PDT a vereador. Nessas andanças políticas, ele conheceu uma figura histórica, que é o Anacleto Julião, que é fundador do Mirim. E o Mirim tem uma metodologia, para mim, muito interessante. A gente costuma dizer que o Mirim é uma escola para a vida, é uma escola de formação para a vida. Anacleto fez o convite ao meu pai, né, para conhecer o Mirim e que levasse as crianças. Bom, e nunca mais eu saí, né? Desde a primeira reunião, desde o primeiro encontro. Eu digo reunião porque um dos métodos de trabalho, assim, uma das práticas que a gente tem é de um encontro mensal, que é no primeiro sábado do mês. Então, é um momento onde as pessoas que estão em diferentes atividades, ou quem quer conhecer a organização, vai, e a gente fala das coisas de maneira muito, muito aberta, e de como a gente se entende, né? Sim. Ao mesmo tempo, organização e uma organização-movimento. Né? Tem muitas organizações que elas basicamente só funcionam porque tem uma equipe contratada. O Mirim Brasil funciona porque tem um grupo militante que toma a missão da organização, na verdade, como uma missão de vida. Uhum. Eu passei por diversas áreas, diversas atividades no Mirim Brasil. Eu tinha um sonho de ser a Glória Maria, né? Olha só. E por isso decidi fazer jornalismo. Vou dizer que é um bom sonho. Mas no primeiro ano de faculdade eu vi que eu não queria ser a Glória Maria. Pelo menos não da TV. Mas e aí fui
fui entendendo muito mais como funcionava a sociedade, e é isso que o Mirim Brasil proporciona. A gente faz educação, uma das principais linhas de trabalho da gente é educação para a cidadania ativa, educação em direitos. Então, mais do que quando dizem assim, vocês fazem recreação com as crianças, eu digo, a gente faz. A gente faz de uma forma que ela entenda onde ela está. Por que não tem água na casa dela 3 vezes por semana? O não ter água implica em quê? Né? Como ela se sente com isso? Joey, outro dia estávamos no Alto Santa Isabel e numa roda, assim, uma coisa muito rápida com algumas meninas. E elas disseram assim, mas Silvia, o que é que eu posso fazer quando a gente vê na merenda da escola um tapuru na comida, no prato? A gente leva até a diretoria e o diretor diz assim, não tô vendo nada aí não. E ela me disse com uma cara de espanto, assim, sabe? E ele estava lá se mexendo e ele disse que não viu. Cara, ela me disse isso e eu disse assim, para mim já foi violento saber que ela passou por isso. Ela não tinha entendido, porque isso é violência institucional. Mas isso não chega na mesa, ou se chega de outra forma na mesa do prefeito, sabe? Então, esse método do Mirim Brasil, essa forma de pensar a organização, de trazer crianças, adolescentes e jovens para construírem, para decidirem os rumos da organização, fez com que eu esteja lá até hoje. E apesar de estar, né, num posto de presidenta da organização, eu tento fazer um trabalho máximo colaborativo, né? Porque a gente precisa entender que, inclusive, as instituições são formadas por pessoas. Sabe, assim... A gente tem que levar essa ideia que a gente tem de política para todos os setores que a gente vive e transita. Exatamente, exatamente. Eu não me sinto poderosa por estar na presidência do Mirim Brasil. Eu sinto, na verdade, que o Mirim é uma organização potente. E quando eu sair do Mirim, eu quero que ele esteja muito melhor do que no período em que eu estive. Né? E a Anacleto até fala, eu ficarei muito feliz no dia em que a gente fechar as portas do Mirim. E isso só vai acontecer quando, de fato, todas as crianças, adolescentes e jovens vivam em pleno gozo dos seus direitos. Infelizmente, eu pretendo viver 100 anos, né? Mas, infelizmente, eu acho que isso vai demorar um pouquinho mais. Agora vamos de mais música. Vamos ouvir Mulheres. Lapidamos as mentes fechadas, dando clareza às almas que estão inflamadas. E aí eu pergunto, como é que você vive no mundo onde os homens se gabam com tudo, não podem com nada? Mulheres pra cima com a força lacrada. Vemos o preconceito instalar, favelas e becos, crianças chorar. Cantamos por paz, direitos igual, liberdade pra ser quem somos. Abrem a mente, irmãos, tamo no jogo, a cada conquista ganha. Um deles se acanha, agressão, perseguição é a meta de vários machão por aí. Mas aqui não, dessa vez vocês não tem vez, fi. Estamos mostrando o que realmente é o compromisso com o rap, certo? Máximo respeito, mulheres pra cima, honrar a cor que temos. Jeito que queremos viver, podemos sim, juntas. Labar que tá aqui pra qualquer ajuda, certo? As pretas tão na sessão, segura as ideias, nocaute de informação. Impaciência, a palavra me livra dessa prisão que me jogaram. Me mutilaram, mas sem nem querer saber da porra da minha opinião. Conto nos dedos as vezes que me senti segura. Aperta o botão, surge uma viatura. Miniatura maltratada na rua, a mais falada. Figura sem graça na roda fragilizada. Mas não me calo, quanto mais reclamo eu faço. Isso não é peito de aço, é as mina à disposição. Isso não é queda de braço, não é disputa de espaço. Além desse egoísmo, vai abaixando essa mão. Empodere-se, escute-se, a batalha
batalha é diária, não vai ter fim. Uns aqui sem pai, outros são sem paz. Não resolve seu trampo ficar pra trás. Minha filha crescendo, o trabalho não fugiu. Nunca vai ser fácil, bem-vindo ao meu mundo. Preta, branca, ruivo, japa, na rima que ecoa e toda quebrada. Resistentes assim chamadas, sinônimos de empoderadas. Na sigla se reproduzem e morrem, iguais independentes do corre, iguais independentes do suor que escorre. Sou preta com orgulho, vim fazer barulho. Bem-vindo ao meu mundo, bem longe do abuso. Preta com orgulho, vim fazer barulho. Bem-vindo ao meu mundo, bem longe do abuso. Quando não estiver, tu vai me ouvir. Quando minha voz falhar, eu vou agir. Sem tempo pra me preocupar, vou reagir. Ninguém vai me esperar, tô pronta pra me decidir. Conquistando espaço que é meu, vou investir. Minhas minas vão me ajudar a resistir. Não tenta me desocupar, vai desistir. Meu trampo não é playground, não vou só me divertir. Mulheres no topo sustentam meu povo do jeito que vim, pode crer, vou partir. Num caminho certo enxergo meu medo e no meio vejo ele se repartir. Nesse mundo sujo carrego meu peso com a força de quem nunca soube sorrir. Expresso que sinto, verdade cantada, se apegue no certo e não deixe cair. 18 anos. Ouvimos Mulheres, música interpretada por Bela Labarque, Mary Janes, Rita e Budá. O codinome Resistência de hoje discute Marielle Franco e Anderson Gomes, que no dia 14 de março de 2018 foram brutalmente assassinados. Estamos hoje com Silvia Siqueira aqui no estúdio, discutindo sobre essa pauta tão importante. Marielle estava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 2006, que foi durante o mandato de Marcelo Freixo, seu aliado político. Enquanto estava na Assembleia, Marielle prestou auxílio para policiais vítimas de violência. Um ex-comandante da polícia até disse, abre aspas, é uma bobagem dizer que não defendia policiais, fecha aspas. O que podemos dizer para as pessoas que afirmam que os direitos humanos só servem para bandido? E que de alguma forma que eu realmente não entendo possam festejar a morte de uma mulher incrível como Marielle. Como é que a gente pode discutir isso um pouco? De como as pessoas veem isso de direitos humanos só servem para bandido? É porque a gente vinculou, né, que direito é privilégio. Então, a classe que pode pagar, ela acessa direito através de privilégio. Quem não pode pagar fica preso num sistema de meritocracia, o que a meritocracia permite. E a gente que entende que o direito é de todos e deve chegar de forma para todos e todas, a gente se coloca no fronte de defender quem precisa mais. É muito... Vamos falar aqui do estado de Pernambuco, né? Pernambuco é dos países que nos últimos... dos países... Ó, a mania de achar, né? Grandeza. Quando eu vou para os eventos por aí no país, o pessoal diz, Silvia, da República de Pernambuco. Mas Pernambuco é dos estados do país com mais alto índice de homicídio. Né, de violência e de homicídio. Pernambuco tem altas taxas de... Apesar de que ano passado reduziu um pouco, mas em 2007 os assassinatos no estado representaram 10% do país inteiro, gente. Por falar em assassinato, mas assim, o sistema prisional do país é um sistema que, vinculado à justiça, essa ideia de justiça, prende as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade, né? São as pessoas que, inclusive, se roubam um celular ou uma carteira, né, por uma condição de comprar comida, porque existe uma precariedade de trabalho, e de trabalho decente nem se falar. E não só disso, da oportunidade de talvez um dia conseguir esse emprego, esse trabalho. Né? Exatamente. Aquilo que eu falava no bloco anterior sobre consumo. Exato. Né? A gente também vive numa sociedade que estimula o consumo. Os adolescentes são motivados a terem determinados objetos para estarem incluídos e se sentirem falsamente incluídos numa sociedade. Nós no Mirim Brasil, fazemos visitas técnicas a unidades da FUNASE, né, e do Sistema Nacional de Medida Socioeducativa.
sem entrar muito nesse tema, porque renderia um outro programa ou outros programas, mas existem meninos com 17 anos, 18 anos nessas unidades que simplesmente estão lá há 2 anos por haver roubado um celular. Qual sistema de justiça a gente está falando? É justiça para quem? É para criar uma população preta e pobre cada vez mais aprisionada e fazer uma espécie de limpeza social e criar uma falsa situação ou visão de que a sociedade é segura? Isso é mais fácil do que colocar educação e gerar trabalho para colocar comida e lazer na vida do povo, né? Defender direito de bandido, né, como se diz, para mim é desculpa de quem, na realidade, defende o seu privilégio. Defende que o carro dele seja o que anda mais rápido na rua. Sabe? O que defende que é ele quem vai passar primeiro na fila, em qualquer fila, porque ele pode mais, sabe? Em 2015... se não me falha a memória, eu estava no Congresso, aliás, 2016, estava no Congresso, numa reunião da da Comissão de Direitos Humanos. E do nada, assim, surge Bolsonaro, né, no auditório. E ele chegou com mais 2 pessoas, ele pediu a palavra ainda em pé, no corredor, assim, na lateral, pediu a palavra e começou a fazer o discurso dele sobre o sistema carcerário. Naquele momento, a gente estava discutindo a necessidade de intensificar as audiências de custódia. Porque na audiência de custódia se pode resolver muita coisa. Então, quem cometeu uma infração pode, por uma decisão ali rápida com o juiz, prestar um serviço à comunidade e, inclusive, encaminhar para outros serviços da assistência social, por exemplo, do Estado. Programas de inserção também. O fato é que ele fez todo o discurso, aí depois sentou, e aí a pessoa não consegue ficar parada, né? Aí eu pedi a palavra. E aí ele olha para trás assim e disse, venha, sente aqui do meu lado. Caramba, eu sentei do lado dele, eu falei tudo o que eu queria falar, mas eu tremia por dentro, apesar de que o pessoal dizia assim, tu estava tranquila, né, falando ali, só estava um pouco tensa. Eu disse, mas dentro, assim, eu me chacoalhava por dentro, né? Porque, na verdade, a vontade era de fazer outra coisa com aquela pessoa. Mas o fato é que sentei ao lado dele e coloquei, né, como a gente vê, o sistema prisional, quais são as falhas e a necessidade de a gente ter políticas no Brasil. Obviamente, precisa trabalhar com essas políticas de contenção, mas enxergar segurança pública, sobretudo, como segurança humana. E aí a gente também faz um clique no processo civilizatório. Mas hoje, né, 2, 3, quase 3 anos depois, digamos assim, se entende a intencionalidade dessa pessoa, do grupo político, do grupo social ao qual ele faz parte, de para onde ia todo aquele show do último mandato dele. Sim. Então, defender direitos humanos, para mim, é defender toda e qualquer vida. Defender direitos de criança e adolescente, para mim, é dizer que o quão melhor uma cidade é para a criança, ela será para toda a população daquele território. Se eu penso em calçadas que terão acessibilidade, porque a criança é pequenininha, não é? Normalmente as calçadas aqui no Recife têm uma altura de 15 centímetros, 20 Sim. centímetros. Isso é péssimo para uma criancinha. Ela precisa fazer muito esforço. Mas também para uma pessoa idosa. Então, pensar uma cidade, construir uma cidade boa para a criança é construir uma cidade boa para todo mundo. E, na realidade, a gente vive num país em que a política, em que o funcionamento do país, ela é pensada para um grupo economicamente ativo, branco, colonialista, né, patriarcal, e que vai ter muito trabalho, porque a gente não vai desistir da luta, não. Silvia, muitas pessoas criticam os direitos humanos sem ao menos entender o que são. Você pode explicar para a gente o que são os direitos humanos? Vou tentar. Direitos humanos são elementos das pessoas, são elementos, né, que estão relacionados à nossa vida
e que fazem com que a gente tenha dignidade, com que a gente se cuide enquanto pessoa, se cuide na relação com as outras pessoas, tenha uma relação saudável com o meio ambiente e cuide do meio ambiente. Direitos humanos são elementos que tratam do desenvolvimento saudável das pessoas individualmente e coletivamente. Direitos humanos é aquilo que, na realidade, a gente diz, né, é inerente. Por você ter nascido, por você ser pessoa, você tem direito. E esse direito vai dizer que todas as pessoas têm responsabilidade para com você. Porque se não é isso, a gente vive um estado de barbárie. A gente vive um estado de execuções. A gente vive um estado de contínuas opressões. Então, diminuição do nosso espaço, né? Exatamente. Então, quando a gente fala que está existindo no Brasil uma retirada de direito e que isso prejudica o nosso cotidiano, é porque estão tirando da gente o que nos é inerente. Quer dizer, já faz parte da gente de quando a gente nasce. Acho que para somar um pouco essa tua pergunta, com essa pergunta que Lari fez, para a gente um pouco amarrar, para a gente terminar esse programa, que o nosso tempo já está acabando, o que a gente pode fazer para buscar um futuro que seja justo para todos nós? Pensando nessas dificuldades, porque assim, a gente pensa, poxa, para uma pessoa branca deve ser difícil. Imagina para essa pessoa branca sendo uma pessoa negra. Imagina uma pessoa negra que é uma mulher. Que acho que é em volta disso tudo que a gente trabalhou até agora para falar sobre Marielle. Acho que a gente precisa de muitas coisas, mas eu vou elencar aqui 3, acho que para mim são essenciais. Primeira é enxergar que cada um e cada uma de nós temos responsabilidade histórica. O nosso tempo de vida precisa ser dedicado a essas transformações que modificam a vida das pessoas pela dignidade, pela construção da dignidade. Ter responsabilidade histórica é reconhecer o processo histórico, minimamente do país, de Pernambuco, não é da cidade. É reconhecer o quanto pessoas antes de nós dedicaram as suas vidas para que nós existíssemos hoje. E o quanto a gente também precisa ser responsável com as gerações futuras. Ter responsabilidade histórica também é enxergar, por mais que essa pessoa tenha bom coração, mas que tipo de privilégio ela teve, porque ela faz parte de uma classe social. Sim. Então, não adianta se revoltar se essa revolta não é canalizada com uma indignação, que, como diria Paulo Freire, a indignação organiza a luta. Né? O segundo elemento para mim vou dizer assim, é cuidar dessas gerações que vão estar, dentro de pouco tempo, decidindo de fato o futuro do país, decidindo o país. Então, é cuidar da infância, da adolescência, da juventude. Se a gente não tiver essa preocupação de agora, a gente nunca vai mudar o país para frente. Sim. Eu penso que, e digo isso por aí, se a gente fizesse um pacto nesse país de voltar os nossos esforços, a nossa energia, os nossos recursos a promover uma infância digna para crianças, né? E uma juventude que se desenvolva com máxima potência, né, de acesso a lazer, a educação, a trabalhos, descobertas, promover interação social entre os grupos populacionais com a dimensão da equidade, né, primeiro quem precisa mais. Sim. Se a gente fizesse um pacto nesse país de que por 30 anos não é nada, passa tão rápido como o que eu vivi até agora, esse país seria outro dentro de 50 anos. E 50 anos também passa rápido. Porque 50 anos praticamente é do fim, do início da ditadura militar para cá, né? Da outra. E por fim, tem o seguinte, a gente precisa ter muita disciplina. A gente precisa estudar. A gente precisa não se furtar, conhecer a história.
né? E ter persistência. Porque facilmente a gente desiste de algo quando a gente não consegue, quando é difícil. A vida é difícil. Então, essas 3 questões, para mim, são essenciais para a gente poder se manter firme, obviamente, e construir sempre alianças com quem está no campo da gente. Sim. Muito bom. A gente agradece a você, Silvia, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto que é tão pesado, né? Mas que é tão necessário também. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu. Também a gente, na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntas e juntos. Você pode participar com a gente mandando mensagem no nosso Facebook ou Twitter. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Fala com a gente. Se você tem alguma coisa a dizer pra gente fechar, ou uma mensagem que quer deixar, se também não tiver, não tem problema não. Não, que isso. Eu acho que é bom, né? Sempre a gente tá falando. Com certeza. Não, eu termino com o seguinte, que a gente nunca perca a esperança, mas que a gente transforme essa esperança em ações concretas no dia a dia. Reclamar não vai mudar a situação. Transforma isso em energia positiva, chega junto de quem precisa mais. Resistir é Resistir e existir hoje na resistência é um ato político. Pois é. O Codinome Resistência de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado, Silvia, pela sua presença. Muito obrigado pelas suas falas tão importantes. A gente agradece a todo mundo mais uma vez que nos acompanhou. O programa de hoje foi produzido por João Lucas, Beatriz Jatobá, Larissa Cristina e Henrique Jonatas. Os trabalhos técnicos foram de Catarina Polônio. Tchau, pessoal. Não, de Henrique. Os trabalhos técnicos de Henrique, perdão. É isso, pessoal. Até o próximo Codinome. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Direto dos estúdios no campus da UFPE, a Rádio Paulo Freire encerra sua emissão em caráter experimental. Seguimos nas redes sociais. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente.